Oi. Detesto ver gente que eu fico amarelo, mas talvez essa de fato seja a minha cor. Mas eu não gosto dela. Ficou uma coisa meio icterícia, né? Que, inclusive foi, se não a única coisa, uma das poucas coisas que eu entendi na prova dessa PR2. Essa última prova de semestre. Icterícia. Sei lá, cara, eu tava pensando aqui que... Oi, inclusive. Meia-noite. Meia-noite, são meia-noite. Acho que sábado. Hoje já é sábado. Dia do mês eu não me lembro, mas... Enfim. Junho. Eu tava pensando que... Quando eu mexi no celular... Sei lá, cara, eu acho que as existências mais banais... Até as vidas mais qualquer coisa... Teriam, precisariam de algum... De alguma pretensão, de propósito, de sentido, sabe? Eu tinha pensado um pouco mais sobre o porquê. Se seria só um cacoete. Mais um reflexo, mais uma memória muscular. Do que de fato a necessidade. Mas tipo, as coisas realmente elas... Ao mesmo tempo que elas mudam e que elas ficam diferentes, elas não mudam e elas são as mesmas. Quando tudo dá errado, sabe? É uma coisa parecida, não sei lá. Ai, o efeito da paixão. Só pra lembrar daquela cena do filme Ninfomaníaca, eu só assisti todinho a primeira parte. Perdi interesse na segunda. Mas quando a Joe, ela fala alguma coisa tipo... Não é que o amor... Ela tá falando de paixão, mas ela chama de amor. Ele cria coisas novas, ou ele cega. Não, ele distorce as coisas. Como se você enxergasse tudo por um filtro de meia-verdade. É um filtro de meia-verdade. Não é mentira, mas também não é verdade. Tipo, eu tava pensando como as coisas elas ficam diferentes e ao mesmo tempo não ficam. Quando parece que elas fazem questão de seguir por um curso contrário ao por o que elas foram feitas. Eu nem sei se isso se encaixa exatamente no que eu quero dizer, eu tô arrodeando aqui pra falar. Qual realmente é o troço, mas eu não sei se eu tô afim de falar.
Vou continuar falando em códigos aqui. Nem sei se encaixa exatamente. Se alegoria barra metáfora barra comparação faz algum sentido. Ah, cara, eu só tava scrollando no celular, no Instagram, que inclusive às vezes consegue ser pior do que o Grindr, quem diria? Hã? Quem diria, mas consegue sim. Consegue sim. Ah, me deu uma vontade de excluir a minha conta. Mas eu não posso porque eu sigo o Instagram da faculdade, tem avisos e eventos que a gente precisa ir e tal. E é a única rede social que eu tenho além do WhatsApp, então eu não posso excluir o Instagram. Eu também não queria chamar muita atenção excluindo todas as minhas postagens, tirando a minha foto. Foi mais um... Quando eu vi memes e vídeos de pessoas que eu nem conheço. Aí eu vi um gostosinho louro, de olho azul, suado, deitado em um tatame. Que é uma coisa que tem muito no Instagram, né? A pornograficização em todas as redes sociais. Então você tem muito soft porn postado na internet. Ou talvez nem seja, às vezes eu penso que, caramba, eu sou uma pessoa totalmente perdida e degenerada, mas ao mesmo tempo eu sou tão carola. Tem um ponto de contato entre pessoas lascivas e que meio que só pensam em sexo e pessoas que acham que isso é, sei lá, invenção do diabo. Tem alguma coisa entre eles dois, eles concordam, eles se concordam. Eles se concordam na moral, mas discordam na ética. Enfim, eu tava vendo um vídeo desse gostosão aí. Rosado como um pêssego e úmido como uma noite de orvalho. E eu pensei alguma coisa do tipo, caramba. Como às vezes eu queria que o Instagram não existisse. Eu queria saber que certas pessoas não existem. Eu queria que a minha cabeça funcionasse como ela funcionava antes. Eu queria que toda vez que eu olhasse no espelho, eu esquecesse o que eu vi. E eu fosse simplesmente, sei lá, uma pessoa. Tipo, quando você tá muito preocupado com as coisas que você tem que fazer, com as pessoas que você encontrar. Que, tipo, você realmente esquece de você mesmo, sabe? Você vive o seu dia, você esquece de você mesmo. Quando isso acontece é sempre tão bom. Só que eu acho que esses são os prazeres mais... os que duram. E os que duram e os mais difíceis de conseguir. Os que não tem como fazer muito mal. São aqueles sutis. São aqueles que ficam no plano de fundo do teu dia, sabe? Eles meio que sustentam tudo, mas não puxam toda a atenção pra si. Não exigem tanto esforço. Tipo como se fosse uma espécie de invisibilidade seletiva. Você sai e você é visto pelas outras pessoas, porque você, enfim, a luz não te atravessa. Mas para você mesmo, não. Para você mesmo, você é invisível. Para os outros, não. Acho que isso é um tipo de paz. Que exige, sei lá, não dá para você conseguir isso passivamente.
Ó, uma fotinha minha do futuro. Eu ia fazer uma piada com sexo oral, mas eu não vou fazer não. Ai, cara, todo oleoso, todo rançoso. Eu cheguei da facu umas 10. Não, 10 não. Eu queria ter chegado às 10 horas. Mas eu cheguei umas 3 e pouco da tarde. Depois de fazer a segunda chamada de microbiologia. E descobri que eu tinha estudado o conteúdo da prova da primeira parte do semestre e não da segunda. Então eu estudei todo o conteúdo não, é uma parte, uma fração do conteúdo que não o que caiu na prova. Sei lá, cara, tem um teto, tem um nível, tem uma linha, sabe? Tem um traçado. Em que a responsabilidade é engraçada e cômica. Mas tem uma hora que até você fica com raiva dela. E eu não fiquei com raiva da prova, nem exatamente de mim mesmo, mas eu fiquei, pai, meu Deus, cara. Puta que pariu, bicho. Puta que pariu, sabe? Não tem nem o que se falar sobre isso. Você relata o que aconteceu e a situação é auto-evidente. Ela já tem um comentário em si mesma, sabe? Ela mesma se zumba. Que é inclusive o que eu sinto bastante naquela faculdade toda vez que eu ando pra aqueles corredores. Que é tipo... Sei lá, às vezes me vem uma paranoiazinha de ver alguém zombando, debochando, olhando demais pra mim. Mas tipo, quando a piada já é pronta, às vezes dá preguiça de rir, sabe? Às vezes não tem nem sentido de rir. Tem coisas que a gente ri só porque pessoas que estão com a gente riem. E sempre é bacana você compartilhar uma risada. Passa. Tipo, mau humor, grosseria é tão contagioso quanto risada. Amanhã eu vou perguntar para os professores como é que se faz o cálculo da média do semestre para ver se eu consegui chegar até as avaliações finais, que são as que você faz se você não atingiu a média, para não reprovar nas matérias, nas disciplinas. Uma semana atrás eu tinha uma ideia de que pelo menos algumas eu conseguiria salvar. Só que isso não é mais uma certeza. Isso me afeta de uma maneira diferente. Não é exatamente resignação, mas também não é exatamente desespero. É meio que uma vergonha resignada. É meio que um desapontamento esperado. Não chega a ser choque, mas por mais premeditado que seja, nenhum fracasso é confortável de citar. Mas me assusta o quanto eu consegui prever que ou exatamente isso ou algo parecido com isso aconteceria. Me assusta um pouco. O quanto tudo isso é previsível. Era previsível, sempre foi previsível. Então, tipo, o que é que você esperava? Não é uma questão de esperar. É
uma questão de o que é que você quer que eu faça. Agora, né? Agora. Inclusive, eu acho até que vou tirar todas as tags dos meus vídeos. Eu não quero privar, eu quero que eles fiquem públicos. Eu quero poder ser encontrado, mas eu não quero que ninguém me encontre, sabe? E para maior segurança que eu tenho nesse canal, é o refúgio da minha irrelevância. Tipo, ela não é anulada pela internet. Ela continua nela. Isso não é exatamente ruim, isso não é uma coisa ruim. E nem uma coisa tipo, que só é uma coisa boa. Dependendo da categoria de ser humano em que você é, isso é uma coisa boa. É um troço que ele poupa. A irrelevância ele protege. Se livrar dela seria como se livrar de um escudo. Às vezes eu entendo, vovô. Ela toma uns remédios de tarja preta pesadíssimos pra dormir. Só que ela tem medo de dormir. Eu acho que ela tem medo de dormir, porque ela faz tudo que ela pode fazer pra não dormir. Ela só dorme por exaustão. E ela também passa a maior parte do dia dela sem fazer muita coisa. Só pensando que ela devia fazer muita coisa. Mas ela sempre dorme só por exaustão. Tipo, agora tô morrendo de sono ainda. Eu dormi desde as 3 horas, quase até as 10. Tipo, você acorda de má vontade, mas você não consegue voltar a dormir. Mas não é euforia nem ansiedade, é mais um teu corpo falando, você não está com sono, você só quer dormir. Diferente. Eu tô contando os dias pra chegar dia 25. Pra eu receber a mesada. E começar a me concentrar numa coisa que me atravessa, sabe? E que tem uma mínima chance de êxito. Eu realmente tô tentando me convencer de que isso não é só uma outra fuga. Uma outra desculpinha. É realmente uma coisa que eu posso conseguir vir a cabo, sabe? Posso conseguir realizar. Acho que eu até já falei sobre isso aqui antes. Foi naquele meu vídeo sobre fantasiazinhas de camaradas. Eu não gostei muito daquele vídeo, não. Não gosto da maioria dos daqui, mas... E tipo, naquele vídeo,
eu citava várias ideias de histórias que eu tinha para contar. E eu não consegui fazer jus a elas. Elas são muito mais interessantes do que aquilo. Aquilo ali é só um... De repente eu acho que eu estava até tentando esconder um pouco o entusiasmo que eu tenho em relação a elas. Tipo, nenhuma descrição, por mais detalhada que fosse, delas conseguiria chegar perto das imagens, dos aspectos, das discussões, das cenas, dos sentimentos imbuídos que me passam pela cabeça quando eu imagino aquelas cenas daquelas histórias reencenadas quase como um filme, sabe? E dia 25 eu tô pensando em comprar... Tô pensando não, vou. Que é um livro de não ficção sobre os lanceiros negros da Guerra dos Farrapos. E um romance da Anita Garibaldi e do Neto. Mas eles não têm nada exatamente a ver com o que eu queria tratar. Eu falei sobre essa história antes, só que eu não dei título pra ela ainda. Lupicínio é o nome do personagem principal, ou Lupito é o apelido dele. Ele se muda pra Camaquã, ou Pelotas, eu não sei exatamente, ou pra Piratini, eu não sei exatamente qual é a cidade dos avós dele, dos avós paternos. Mas ele se muda pra esse lugar. E de alguma maneira, eu não sei exatamente se eu vou mais pra um lado Outlander da Diana Gabaldon, ou se eu vou mais pra um lado Richard Matheson, sabe, em algum lugar do passado. Eu não sei exatamente qual vai ser o tipo de viagem no tempo que eu vou usar. Mas ele viaja pra guerra, pra época da Guerra dos Farrapos. Eu acho que no vídeo do Fantasiazinhas Camaradas eu falei Revolução Farroupilha. Naquela hora não foi uma revolução. Uma guerra civil. Guerra dos Farrapos. E ele se apaixona... Ai, cara, mas isso quer dizer tão pouco. Tipo, é uma história de amor, mas eu não imagino só como uma história de amor. Mas é uma história de amor. Mas, porra, uma história de amor nunca é só uma história de amor. É só porque tantas foram mal escritas ou manjadas e tal. Que elas sejam. Tipo, o Lupicínio, ele tem algum parentesco com Canabarro ou com algum general duvidoso do exército Farroupilha. E, tipo, quando ele viaja no passado, ele se envolve, vamos dizer assim, ele se envolve. Se apaixona, mas se envolve com um dos filhos bastardos desse antepassado dele, desse general antepassado dele. Um rapaz parra negro, sei lá. Ele, um lanceiro negro, né? Ele, não sei exatamente se ele é um lanceiro negro ou se ele é um infante, não sei. Mas é um rapaz da idade dele que tá meio que na base daquela sociedade. A gente pensa, nosso Brasil sempre foi um lugar tão pacífico, tão diverso, tão tropical. E não é nem uma questão só do Rio Grande do Sul, mas eu adorava a Casa das Sete Mulheres. E eu pensava, nossa, isso é tão exótico, isso é tão diferente. É Brasil, mas as paisagens, o clima, as ideias daquelas pessoas, a pretensão, a arrogância, mas tinha algo de sedutor naquilo. Homens bravos, guerras, ideais, opressão, hipocrisia. Mas de longe, o que realmente eu acho mais interessante da Guerra dos Farrapos é a questão dos lanceiros negros. Sei lá, tipo, isso dá muito estofo pra uma boa narrativa, tipo, pretos, escravizados, aos quais é prometida liberdade se eles lutarem por uma causa que não é deles. E tipo, se a Revolução Farroupilha fosse uma revolução de fato, no mínimo eles teriam conseguido a abolição da escravatura. Pelo menos no Rio Grande do Sul, que não iria acontecer, mas vá lá. Tinha muitas ideias impossíveis pelas quais eles verteram sangue próprio, né? Então eu não acho que a abolição da escravidão em um picutinho do Brasil seria, sei lá, ainda que inefectível, menos digno do que, enfim, os outros ideais de soberania, meio vazios hoje em dia, pelos quais eles lutavam. Mas eu falo isso, né, como não sou rio-grandense. De repente não é tão vazio assim. Não quero ofender ninguém, tá? Não tô tentando ofender ninguém.
tipo, esse personagem que o Lupicínio conhece, tava pensando em chamar ele de Severino só pra ser sacana. Quem lê o Continente. Na verdade, de repente, quem lê o Continente nem vai saber exatamente qual é a ironia. Que é ainda mais engraçado. Enfim, eu tava pensando em chamar esse rapaz preto barra pardo, bastardo, de Severino, por quem o Lupito se envolve. Eles seriam desses pretos a quem foi prometida liberdade, se eles vencessem a guerra. Liberdade não foi dada. E em Porongos, a gente teve a nossa primeira reencenação de uma espécie de canudos, antes de canudos. Canudinhos. Canudinho. Foram 100, um pouco mais de 100 pretos mortos em uma emboscada ridícula, ridícula. Cara, de repente é um troço meio Titanic, de repente é uma merda meio Titanic, porque foi uma coisa tão estúpida que o povo pensa, não, cara, só pode ser armação. Só pode ser armação, não é possível, bicho. Mas de repente, foi. De repente, vidas pretas não importam tanto assim desde aquela época. A ponto de você desarmar todo um batalhão, ficar acampado em terreno aberto, e então de madrugada ser surpreendido por uma tropa inimiga e ter um quarto do teu exército. No caso, em Porongos, pelo menos, o exército todo, preto, quase todo, foi exterminado. Foi um massacre, não foi uma batalha, não, foi um massacre. Massacre. Traição ou não, foi um massacre. Ridículo. Se não tivesse sido traição, foi um troço assim bem macaco mesmo, sabe? Bem banânia. Bem República das Bananas. Republiqueta do Sul das Bananas. Se não tivesse sido traição. Até um troço que eu me pergunto, caramba, os sulistas se sentem tão ofendidos pela ideia de que um general iria dispor do exército preto dele para apressar a paz com o império. Eles se ofendem tanto com isso, porque isso respinga para o resto da revolução, do que um general ter dado aquela bobeira. Ai, cara, eu realmente acho a traição, ainda que nojenta, menos humilhante. Eu acho menos humilhante, sim. Faz mais sentido, é mais coerente. Não só com o que o Brasil era naquela época, mas com o que o mundo era naquela época. E não deixou de ser, né? Tipo, sei lá, essa figura desse escravo adolescente que se encontra com um menino do século XXI. Não só o choque de épocas, mas o fato de que mesmo tendo voltado ao passado, praticamente para outro país, aquela célebre frase, que também acho um barato, e daria muito pano para manga para essa história, que é: o passado é outro país. De fato é, no caso do Brasil é. O Brasil já foi refeito tantas vezes. Monarquia, república oligárquica, ditadura e agora república de bananas. A gente já trocou de skin bastante vezes. A gente já mudou tanto. E tipo, a ideia desse menino que não sabe muito da história do... É uma coisa meio brasileiro, né? O brasileiro é um estrangeiro, é meio que um estrangeiro no próprio país. Então você tem esse menino que até gosta de história, até sabe um pouco de história, mas história estrangeira, história europeia, história americana, que é o que ele considera de fato história interessante. Volta para a história do próprio país e não faz ideia de onde ele tá, não faz ideia de onde é que ele tá pisando. Ele se apaixona por um rapaz preto, escravo, se envolve com ele, se envolve na guerra e acaba em Porongos, sem nem saber o que porra é Porongos. Que diabo aconteceu ali? Tipo, é a tragédia perfeita. Muita coisa se alinha. Eu consigo imaginar uma pessoa viajando ao passado naquela época, não fazendo ideia de que isso aconteceu. Tava da traição de Porongos. E não é confirmado não que foi uma traição. Mas para essa minha história, que ainda não tem título, seria mais interessante se fosse uma traição, sim. Daria mais drama, daria mais estufa. Não seria exatamente uma novela histórica que tentasse provar alguma coisa. Não, seria uma ficção. Uma ficção. Romance com pano de fundo histórico, mas uma ficção, uma reconstrução. Do que pode ter sido, né? E o
queria imbuir essa história de uma coisa muito Titanic. Eu queria imbuir de um sentimento como Titanic, que é aquela questão de você ter a tempestade perfeita se formando. Dois amantes, ao mesmo tempo que unidos, separados por um amor impossível. Sabe aquela coisa meio Fallen? Apenas um amor impossível pode ser eterno, sabe? É uma coisa mais ou menos assim. Com um final, com um desfecho meio Nietzsche, meio Schopenhauer, sabe? Tipo, não existe eternidade, só existe passado. Existem certas situações das quais você não precisa sobreviver. Você só precisa sair minimamente vivo, com o mínimo de vida que vale a pena. Até que ela escorra, até que ela se vá. Que você verta ela para algo que é maior do que ela. Tipo, o ideal do Lupicínio não seria a guerra. Ele não se deixaria seduzir por uma causa perdida. Só pela bravura dos soldados. Porque, nossa, são meus antepassados. Não, mas esse personagem não teria esse ufanismo. Que eu entendo. Eu não acho que você seja um retardado porque você o tem. De repente até um troço viril, um troço saudável de se ter, né? Ainda que seja baseado em mitos, mas todo mundo precisa de mitos. Todo mundo precisa de mitos. Todo mundo precisa de mitos. Ninguém suporta a realidade crua e bruta o tempo todo. Às vezes nem um pouquinho, dependendo sobre o que é. Todo mundo precisa de mitos. Até os desconstruído todinhos amam. Todo mundo precisa. Até você precisa. Até o praticante, até você precisa. Não, o ideal a que o Lupicínio se entregaria seria o ideal de uma mocinha que lê romances de cavalaria e se encontra dentro de um. Seria o amor. Seria o Severino. Seria a expectativa não só pela liberdade desse rapaz, mas, sei lá, conseguir trazer ele ao presente, a uma época um pouco menos merda pra alguém com a cor da pele dele. Seria uma paixão adolescente em um contexto bárbaro, em uma época bárbara, em um país bárbaro. Tem estofo, porra. Tem potencial dramático aí. Tem sim. Tem sim. E tipo, o final do Severino e do Lupito, eu acho que o nome dele vai ser Severino. Acho que eu tô fazendo doce aqui, o nome dele já, de repente o nome dele já era Severino. Tô relutando em ser tão sacana. O Érico Veríssimo me fazer isso, mas vai lá. Foda-se, não importa não. Tipo, o final deles dois seria os dois mortos no campo de batalha. Enfim, juntos, da única maneira que era possível. Naquela situação. Tipo, o Lupicínio podia ter voltado de alguma maneira, eu não sei se eu vou colocar isso como um dilema, mas o Lupicínio podia ter voltado pro tempo dele se livrado daquilo, que era uma luta que não era dele. Ele não pertencia àquele lugar, não era o tempo dele. Ele não tinha nada com aquilo, mas ele tinha muito com o Severino. Ele tinha encontrado alguma coisa que fez com que ele continuasse em 1800 e bolinha, e não nos confortos da contemporaneidade. Se bem que a contemporaneidade dele, a história no presente, dessa história com ele, se passa em 2003, 2004. Eu tô pensando em colocar mais ou menos um pouco antes do lançamento da Casa das Sete Mulheres, pra não ficar muito ridículo. Um pouco antes do lançamento da novela Casa das Sete Mulheres. Para que os personagens não tenham tão viva na cabeça, né, a Guerra dos Farrapos e tal. Mesmo porque eu acho que na minissérie o massacre dos porongos é retratado. En passant, mas é bem no final, nos últimos episódios. Mas eu acho. Muito achismo aqui. Tenho que pesquisar sobre isso antes de escrever sobre isso, pra depois de levar hate. Merecido. Mas eu acho que mal é ensinado nas escolas de lá que isso aconteceu. Eu acho que é mais uma polêmica, mais um não se sabe, né? Mais um... Enfim, essa minha versão ficcional da história, essa minha versão viada ficcional da história, teria sido traição.
e teria um final trágico, a lá Romeu e Julieta. Mas seria um final acolhido, seria um final aceito, seria uma espécie de final feliz possível para eles dois. Dentro do possível, uma maneira de descansar em paz, não sozinho, sabe? Os dois deitados. Uma coisa meio Barbie Lago de Cisne, sabe? Quando o bruxo joga aquele feitiço na Odete e no príncipe e eles caem perfeitamente, deitados no chão, um movimento de dança, tipo, ela por cima dele e os dois ali juntos, mortos, porém juntos. A imagem que eu tenho na cabeça bem forte dessa história é essa. Tipo, o paraíso é o fim. Então que seja um bom fim. Eu ainda tenho que colocar personagens secundários do que rechear o elenco. Como eu disse, eu separei uma bibliografia que aos poucos eu vou adquirindo. Físico porque eu não achei e-book praticamente nenhum, só achei um e-book. Sobre a questão de porongos e sobre os lanceiros negros eu não achei nenhum na Amazon, mas eu achei pelo menos 3 livros sobre negros da Revolução Farroupilha, sobre os lanceiros, sobre a farsa de Ponte Verde, que foi a paz entre o Império Brasileiro e o Rio Grande do Sul. República Rio-Grandense, como eles chamavam na época. Então precisa de estofo histórico para isso, mas a história meio que já tá pronta. O romance meio que já tá pronto, tá consumado. Então acho que quando chegarem esses livros aqui, eu vou conseguir me concentrar em elaborar um pouquinho mais essa história. Talvez eu comece a escrever, não sei. Sei lá, acho que chega um ponto na vida em que alguma coisa precisa nascer de você. Alguma coisa precisa nascer. Nata morta que seja, mas alguma coisa precisa. Eu queria que fosse essa história. Isto. Acho que comecei a estar até um pouco melhor agora, depois de ter falado sobre isso. Pronto, um título provisório para essa história seria... Cara, os meus títulos são todos cafonas. Ou são herméticos ou são cafonas. Mas seria Uma Chama, um Sorriso e um Império. Por causa daquela música Love Story, da Indila. Não sei se é assim que fala o nome dela. Porque tem um trecho daquela música que ela fala alguma coisa como uma vela, ou uma chama de uma vela, para iluminar a noite. Um sorriso pode erguer o império. É isso mesmo. Uma chama para iluminar a noite e um sorriso pode erguer o império. E o amor faz de um tolo ou de um idiota um rei. Isso sumariza bastante o que essa história diria. Se aquela coisa, você precisa de repertório, você precisa de personagens humanos, você precisa de uma boa reconstrução de época. É uma coisa que o filme do Titanic faz muito bem. Sabe, uma história toda redondinha, você tem reconstrução de época, você tem personagens secundários que ajudam o elenco principal, você tem personagens principais que são simples, são adolescentes em um contexto extraordinário, mas em que naquele contexto você tem os sentimentos humanos elevados à última potência, sabe? Tudo é a flor da pele, você tem risco, mas no fim das contas os goals, os objetivos, o que eles querem
é a coisa mais banal do mundo, que é simplesmente ficar junto com quem você ama. Só que aparentemente não é muito difícil de que isso seja impossível. E sei lá, eu também queria tentar escrever uma história de amor que fosse não pura, mas épica, bonita. Terminasse em tragédia, ok, que eu acho que é o maior appeal de qualquer romance, ele ser trágico. Mas que seja épico também, que não seja só uma depressão sem fim, como geralmente os romances gays são. Filme, né? Tô falando mais de filme. Que seja um troço que a gente olha e fala, nossa, isso não é só deprimente, horrível e faz com que você sinta pena. Não é isso, mas desperta compaixão, sabe? Não só pena. E você fala, nossa, cara, que bonito. Caramba, ele morreu por ele. Ele ficou por ele. Até o fim. E, tipo, o Severino é um personagem muito interessante pra mim, não só por ele ser um preto oprimido pelo Brasil malvadão. Não é só isso, não. É porque ele seria um filho bastardo do Canabaro. Então, ele acharia de alguma maneira que ele deve lealdade a esse cara, que é o pai dele. Ele acha que ele deve alguma coisa ao movimento Farroupilha, que é um dos dele. Ele acha que ele faz parte, que ele deve alguma coisa àqueles. E de certa maneira sim, porque ele foi alimentado, ele foi trazido ao mundo. Enfim, ele tem alguma ligação de sangue com aquelas pessoas que o oprimem, que acham que ele é inferior. Ele é um escravo. Então, tipo, você tem uma relação meio não, perversa, que é a relação por excelência da escravidão. Que é aquele negócio, nossa, mas eu cuido tão bem de você. Eu não judeio de você, pra que você quer liberdade, sabe? Aquela coisa meio nojenta, bem cínica. E você tem em relação à escravidão, uma coisa meio meme do vento que levou. E eu também queria explicitar um pouco mais, eu queria trazer nesse romance. Mas aí eu preciso de muito estofo bibliográfico, de fonte. Eu preciso de fontes. E é difícil de encontrar, viu? É difícil de encontrar. Como era a situação dos escravos nos exércitos? O que exatamente eles pensavam em ter de erguer armas por uma causa que não é deles? O que eles queriam era a liberdade. Alguns podiam acreditar na causa dos rio-grandenses, mas eu não vou ser quantitativo aqui, mas devia ter alguém que olhasse pra isso e pensasse, caramba, que palhaçada, porra. Eu só quero ser livre. Eu quero me mandar. Eu quero ir pra Montevidéu. Sei lá, eu quero ir pra Argentina. Fodam-se vocês. Eu quero ir pra Argentina. Ou de volta pra África, não sei. Então o Severino é um personagem interessante porque você teria um choque geracional. Veja bem, eles têm a mesma idade, mas o Severino e o Lupito. Mas você teria um choque geracional entre os dois porque noções de honra, de bravura, de dever, de valentia, de conquista, de ter de merecer. O que para o Lupicínio é o básico, o que para o Lupicínio o Severino não devia achar que ele devia conquistar, porque ele é um ser humano como qualquer outro, para o Severino ele acha que ele precisa. Então você teria esse personagem que se questiona, meio trágico, luta na guerra do pai dele, luta na guerra do povo dele. Uma guerra que não vai dar a liberdade que ele acha que vai dar. Enquanto o Lupicínio meio que não faz ideia de para onde aquilo ali vai dar. Então ele vai ficando pelo Severino, porque ele quer encontrar uma maneira de trazer o Severino para o presente. Sei lá, de repente de uma maneira meio burra, meio pretensiosa, meio arrogante, o Lupicínio acha que em trazendo o Severino para cá, para os anos 2000, século XXI, ele vai dar liberdade para ele. Mas o que exatamente é liberdade, bicho? O que exatamente é isso? Sei lá, são personagens interessantes. Eles ficam muito mais interessantes pelo contexto, pelo choque que você teria entre os dois. E o próprio fato de que Lupicínio é meio que uma garotinha, né? Considerado, né? Comparado com um rapaz daquela época. Um rapaz aguerrido, que tá metido em guerra daquela época. E o Lupicínio é meio que uma garotinha. Então, pra ele sobreviver, cara, seria uma barra. Seria interessante. Seria muito interessante ver como é que alguém como Lupicínio, um rapaz sedentário, estudiosinho, do século XXI, iria se sair do Brasil imperial, século XIX, no meio de uma guerra civil, a maior guerra civil da história do nosso país. Cara, seria interessante. Seria interessante.
Seria interessante. Acho mesmo que eu vou escrever essa porra. Eu quero escrever essa porra. Já tá tudo meio pronto. Só precisa ser construído. E isso, eu não vou enrolar até os 48 minutos. Entende? Eu não vou mostrar a data, porque meu celular tá na cama. E ela tá longe. Então, entende?